pouco a gente volta a esse assunto. Enquanto isso, o presidente do Senado define a sabatina com Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal. Repórter Vitória Abel chegando aqui com a gente. As últimas informações, essa decisão foi tomada um dia depois de Davi Alcolumbre responder de forma protocolar o advogado-geral da União, é isso? Qual a data final que foi marcada? Tudo bem, Vitória? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, foi marcada a data do dia 10 de dezembro para a sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e a expectativa é que seja ali votado no mesmo dia o nome de Jorge Messias, tanto na CCJ quanto no plenário do Senado Federal. Eu trago para vocês agora a notícia de último momento, que a gente acabou de cruzar com o Jorge Messias aqui no Senado Federal. Ele estava saindo do gabinete de Otto Alencar, que é o presidente da CCJ aqui no Senado, Otto Alencar, que é senador pelo PSD, e Jorge Messias falou muito rapidamente ali com a gente ao entrar no elevador. A gente inclusive gravou ali as imagens, e Jorge Messias disse o seguinte, que já conversou com o senador Lucas Barreto, que é do PSD, também com o senador Confúcio Moura, do MDB, e agora com o Otto Alencar, também do PSD. Esses nomes são nomes de senadores de centro, mas que de certa forma têm tendências governistas. E a gente perguntou para ele se ele vai procurar os senadores de oposição. Ele disse que vai procurar todos, inclusive os de oposição, e que para ele não existe senadores nesse momento de oposição ou de situação, que ele quer conversar com todo mundo, que ele precisa ali do voto de todos. A gente também perguntou como está a relação com o Davi Alcolumbre. Ele disse que está tudo tranquilo, tudo na paz, nas palavras dele, mas ainda não conversou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também não nos respondeu se existe um prazo para conversar com o Davi Alcolumbre sobre isso. Bom, e mais cedo, Davi Alcolumbre falou justamente numa coletiva de imprensa sobre essa data para sabatinar Jorge Messias aqui no Senado Federal, e ele pontuou, inclusive, que a indicação ele descobriu a indicação por meio de uma publicação da imprensa e também por meio de publicação do Palácio do Planalto, indicando aí que não teve nenhum diálogo mais íntimo com o presidente Lula sobre esse assunto. Vamos ouvir. E tomei conhecimento pela imprensa da decisão do governo, inclusive com um diário extra publicado naquele mesmo dia e uma nota, se não me engano, da SECOM, do Palácio, informando, inclusive com uma fotografia, da decisão institucional do presidente da República de indicar o doutor Jorge Messias, advogado-geral da União, para esta vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Tendo o conhecimento pela imprensa desta decisão, eu estava no Amapá e cheguei no domingo à noite. Na segunda-feira, ontem, estabeleci um diálogo com os nossos colegas senadores, com os líderes partidários, com senadoras e senadores. Pois é, e quem também falou durante essa conversa com a imprensa foi justamente o Otto Alencar, que disse que dia 3 de dezembro, então, vai iniciar o trâmite do nome de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça. Vai ter, então, uma semana ali para os senadores analisarem tudo, e no dia 10 vai ter essa sabatina. E o Otto Alencar disse que o Jorge Messias terá o mesmo tratamento que outros indicados ao STF tiveram nas indicações anteriores. Vamos ouvir. Vai se dar vistas coletivas no dia 3 e no dia 10 será feita a sabatina dentro da Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente, como tem acontecido, será conduzido ao plenário do Senado Federal. E eu designei como relator o senador Everton Rocha, do estado do Maranhão. Eu tinha designado antes para o Gonê, o Omar Aziz, do meu partido, não podia colocar outro do meu partido, então colocamos o Everton Rocha, que vai ser o relator. Eu já comuniquei a ele, já está consciente, aceitou a relatoria, e nós vamos, sem dúvida nenhuma, conduzir isso como conduzimos outros indicados nesse período para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça.
Agora o que os senadores governistas muito próximos do Palácio do Planalto estão dizendo é que esse período até o dia 10 de dezembro é um período muito curto para que Jorge Messias faça as articulações necessárias, as negociações necessárias com senadores tanto de centro quanto de oposição, que seria melhor se essa sabatina ficasse para o ano que vem, justamente para Jorge Messias ter aí meses para conseguir conversar com todos os senadores que são necessários aí justamente para essa articulação. Um outro ponto também, aí uma visão já de líderes próximos a Davi Alcolumbre, é que realmente faltou tato do Palácio do Planalto, habilidade para lidar com essa indicação, já que Lula não conversou com Davi Alcolumbre antes de formalizar o nome de Jorge Messias. Tiago. Ô Vitória, mudando de assunto, eu queria te perguntar o seguinte, o que está acontecendo com o presidente da Câmara, que ontem rompeu relações com o líder do PT, Lindenberg Farias, e hoje foi a vez dele romper com quem, Vitória Bel? Pois é, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que realmente o Hugo Mota, presidente da Câmara, mandou uma mensagem para ele, falando que não era mais para contar com ele, enfim. E pelo que a gente entendeu, e também fui atrás de líderes próximos a Hugo Mota mandou essa mensagem depois que Sóstenes insistiu em deixar aquele destaque para manter o terrorismo no texto do projeto de lei antifacção. Então, o Hugo Mota tinha meio que combinado com o PL para eles abrirem mão desse destaque. O PL insistiu no destaque e precisou ali o Hugo Mota fazer um malabarismo na hora da votação para retirar esse destaque. Deu, inclusive, como inválido esse destaque, dizendo que antiterrorismo fugia ali da matéria que estava sendo votada, que era a antifacção. Esse clima, de acordo com líderes próximos com Hugo Mota, tanto com Sóstenes quanto com Lindenberg Farias, vem já de alguns meses. Eles, inclusive, disseram que não é novidade o presidente da Câmara estar chateado com eles, que já ao longo das últimas semanas isso já vem acontecendo. Como a gente também já pontuou aqui na programação ontem, Lindenberg Farias vem acumulando aí algumas rusgas com o presidente da Câmara, desde aquele decreto que derrubou o aumento do IOF, depois na PEC da blindagem, e as insistências também do PL em relação à anistia tem sim desgastado a relação de Hugo Mota com a liderança do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o que a gente também pontua é que, apesar disso, Hugo Mota continua com um diálogo que deve acontecer com o governo por meio tanto do líder do governo na Câmara, José Guimarães, quanto pela própria ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Então, muito provavelmente ele vai contornar ali a liderança do PT, o Planalto também vai contornar a liderança do PT e esse diálogo será mantido entre a presidência da Câmara e o Palácio do Planalto. Tiago. Vitória Bel, com os bastidores do Congresso, você volta amanhã para conversar com a gente aqui. Bom descanso para você. Vou chamar de novo os nossos comentaristas. Começo agora pelo Cristiano Vilela para falar sobre essa escolha para o Supremo. Agora, não é, Vilela? Finalmente a sabatina marcada, mas essa leitura que a Vitória traz é interessante. Ontem a gente teve a impressão que ele, o presidente do Senado, ia marcar essa sabatina mais para frente, dizendo em um momento oportuno, e hoje ele já marca essa sabatina. Ele tem menos tempo agora, estou falando do indicado para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, ele terá menos tempo para fazer essa articulação e corre o risco de ser reprovado pelos parlamentares? Exatamente, Tiago. É justamente, ou pelo menos o que nos parece, é justamente essa a ideia, no sentido de colocar mais dificuldade para o indicado do presidente Lula, no sentido de que, com pouco tempo, ele terá que construir pontes com os senadores, especialmente aqueles senadores que se viram preteridos diante da indicação de Messias, uma indicação que contraria diálogos anteriores mantidos com o Senado, contraria o próprio interesse do parlamento em não ver o presidente da República exclusivamente como dono das candidaturas que foram colocadas. É o terceiro nome de escolha individual do presidente da República. Então, nesse contexto, até o dia 10, ele terá menos tempo para quebrar essas resistências. E aí pode oportunizar ou a necessidade de um diálogo, de uma construção, de se realizar as pazes com Davi Alcolumbre, ou
talvez se preparar uma surpresa negativa para o indicado e especialmente para o governo Lula. Será que podemos ser surpresa, Denise Campos de Toledo? Olha, eu acho que não está descartada totalmente, mas à medida em que houve essa falta de tato por parte do governo ao lidar especialmente com o Davi Alcolumbre, que preferia que houvesse outra indicação, eu acho que agora não caberia apenas a Jorge Messias, mas também ao governo, o próprio presidente Lula, trabalhar no sentido de melhorar essa articulação toda e conseguir o apoio necessário, os votos necessários para garantir o nome de Jorge Messias como futuro integrante do STF, futuro ministro, porque seria uma derrota relevante do ponto de vista político. Nós não temos na história recente nenhuma derrota desse tipo, né? Paulo Gonet teve a justificativa de que era uma reeleição, por isso ele teve uma votação muito apertada, mas pode ser um indício de dificuldades maiores de articulação do governo com o Congresso. O Davi Alcolumbre até estava levando adiante pautas relevantes do governo, agora ele quer levar adiante pautas bomba, há algumas preocupações em relação à economia, então é ver qual será a articulação política geral agora do governo em relação aos senadores. Bom, Dora Kramer, para você, se quiser já emendar os dois assuntos, que a gente vai fazer outro giro com todos vocês, primeiro sobre a indicação de Jorge Messias e essa articulação, o que passa na cabeça, talvez, do senador Davi Alcolumbre de colocar já essa sabatina na ordem do dia. E, claro, na Câmara dos Deputados, o que o Hugo Mota está fazendo, acabando cortando as relações, não só com gente da direita, mas também com gente da esquerda. Ao contrário, na sequência de ontem para hoje. Eu não vou emendar nada, vou falar um de cada vez, senão fica muito confuso. Perfeito. Olha só, o Alcolumbre ontem, o que ficou parecendo, que a frase dele não me sai da cabeça, vou pautar no momento oportuno. É oportuno para ele. Ontem parecia que esse oportuno poderia repetir aquela coisa lá do André Mendonça, que ele segurou 4 meses, né? Mas agora está claro que oportuno para ele é marcar o quanto antes. É claro que ele não podia marcar na semana que vem, porque aí também, né? Então, o quanto antes é aquilo, fica um corre-corre, menos tempo. Agora, eu continuo acreditando na tradição, né? Para mim, eu acho que o Senado não teria, e vou usar a palavra mais, como eu dizia, coragem de peitar o governo nessa dimensão. Embora o habitual, o normal seria que uma eventual recusa, fizesse parte da história, das coisas, né? Porque, afinal de contas, mas isso teria de ser uma sabatina séria, uma sabatina que realmente medisse o notório saber, o saber jurídico do indicado, como manda a Constituição. E aí, se o Senado decidisse que, desse ponto de vista, a pessoa não está adequada ao cargo, uma recusa não seria motivo para crise, problema nenhum. Só que a questão não é assim. Como é tudo uma bagunça, como a sabatina é feita de qualquer maneira, ora com exaltação do indicado ou da indicada, ora com injunções, implicações de outra natureza, elas vão por um caminho que não tem nada a ver com saber jurídico, então fica estabelecida essa ideia, né? Ou tem que sempre aprovar, ou no dia que reprovar o indicado, o mundo vem abaixo. Não deveria ser assim, mas como eu acho que o Senado não está a fim de que o mundo venha abaixo, acho que, no fim, é melhor, eu acho que acabam aprovando. Ô, Tiago, eu falei para você que eu não ia emendar, tá? Não vou mesmo, não. Não, então deixa eu te perguntar já, Dora. O presidente da Câmara cortar relações com líderes partidários é uma estratégia política ou não? Não sei, fica uma coisa assim de trocar de mal, né? Sabe assim? Tô de mal, aí o outro responde, come sal. Guarda um pouco para o Natal. Está parecendo um negócio desse, muito... como eles não são crianças, não são assim, isso é só uma brincadeira, tem aí alguma coisa. Ou o Hugo Mota, que era tido quando foi eleito, quando foi escolhido, embora jovem, muito jeitoso e tal, paciente, ele está dando mostra de que realmente está perdendo a paciência. E você vê que ele perde a paciência exatamente com pessoas, com líderes de partidos que estão na representação
dos dois extremos, das torcidas das políticas, né? PT e PL. Até hoje, quando veio essa notícia do Sóstenes, eu pensei que era uma questão só com o PT. E aí a gente poderia botar eleição de 2026 no jogo. Mas o Sóstenes, eu acho que eles devem ser líderes que fazem muitas cobranças. No caso do Lindbergh, isso é evidente. No caso do Sóstenes Cavalcante também. Só que uma presidência da Câmara, ainda mais eleito da maneira como foi, requer habilidade também, paciência, firmeza, manutenção de autoridade, características que Hugo Motta não tem sabido exercer. Então, essa coisa de ficar brigando, rompendo relações, dizendo que não conversa com esse ou com aquele, a gente acaba dando razão ao Lindbergh Farias, que falou que é uma posição imatura do presidente da Câmara, por mais que eu até compreendo do ponto de vista pessoal, que os dois devem encher as picuinhas, tá tudo bem, mas o presidente da Câmara tem que saber lidar com isso. Vilela, será que nesse caso para o governo é pior essa confusão aí? Eu vejo que sim, para o governo sempre é ruim algum tipo de confusão que faça com que a interlocução com o presidente da Casa, com o presidente da Câmara dos Deputados, fique restrita, fique diminuída. Porque o líder do PT, Lindbergh Farias, por exemplo, ele é uma figura que vocaliza temas que são relevantes, especialmente na bancada governista. E nesse ponto eu concordo totalmente com a Dora, eu vejo que é uma imaturidade demonstrada por parte do presidente da Câmara, que, diante de uma situação como essa, acaba ficando de mal dos dois principais líderes partidários que representam praticamente 1/3 da Câmara dos Deputados. Eu vejo que, nesse sentido, é natural que haja um contraponto com outros presidentes do passado, com Arthur Lira, por exemplo, que foi presidente há pouco tempo, e que jamais deixaria acontecer uma situação como essa. Pelo contrário, procuraria ampliar os laços para ter o comando, ter o controle forte da Câmara dos Deputados.